Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito é o nome do nosso Mashiach. É aquele que vive e que reina para todo sempre. Eu quero estar falando mais um pouquinho sobre família, sobre casa, sobre administração familiar. Mas hoje eu quero falar a respeito da bênção na família. A bênção da família. O diabo, ele sabe que quando ele destrói uma família, não é simplesmente um homem e uma mulher se separam. Aquele homem e aquela mulher, eles entram embaixo de maldição. Porque eles estão quebrando uma determinação do próprio Eterno. Uma das bênçãos mais evidentes que o Eterno deu a Abraão, foi a bênção familiar. A bênção da família. E desde o princípio a família é algo que o Eterno preza muito. O casal, o homem e a mulher. Quando o Eterno viu Adão sozinho, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, e os dois se tornarão uma só carne, e formarão família. Que coisa maravilhosa, né? Eu vejo aí tanta família destruída, tanta família adulterando, pecando, e estão embaixo de maldição. Esses tempos atrás eu conversava com um rapaz, e ele havia largado da esposa. Aí ele disse: mas eu arrumo outra. Eu disse para ele: meu irmão, se eu fosse você, eu voltaria para ela. Eu procuraria consertar a família que você tem, porque nenhuma outra será a tua família. É como aquela mulher que estava na beira do tanque, do poço, e a Yahushua chegou ali e disse para ela: traz o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: disseste bem, porque você já teve várias pessoas e nenhum deles são seu marido. Ou seja, o marido da mulher é aquele a quem ela casou a primeira vez. Mas e se divorciar? Tem que ficar solteiro. Não tem que casar novamente. Né? Olha o que está escrito aqui no livro de Bereshit, de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. O Eterno falando para Abrão. Você vê a luta que Abrão teve para ter a sua família, né? Para ter o seu filho que ele tanto amava, né? Olha só. E abençoarei os que te abençoarem. O Eterno falando com Abrão. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, em você, olha só, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, por permissão da esposa, ele teve um relacionamento com Ketura Agar, com Agar. E Agar, ela era uma escrava egípcia, e ela gerou Ismael. Porém, quando Sara disse para ele: despede ela, ele não questionou, porque ele sabia que a esposa dele era Sara, e não Ketura, e não Agar Ketura. Olha só. E Abraão só casou com Agar Ketura quando Sarai morreu. Quando Sara morreu.
Ele só casou com Agar, Quetura, que muitas pessoas não sabem, mas é a mesma Agar que ele teve Ismael, e depois ele teve mais 6 filhos com ela, mas somente depois que Sarai morreu. Porque um casamento só acaba quando uma das partes morre. Hoje, no mundo espiritual, há uma promiscuidade muito grande. E no mundo físico também. Porque eu sei aí até de pastores, pregadores. Eu conheci um bispo que estava na sua 7ª mulher. Conheci outro que largou da esposa e foi morar com outra. E ainda continua sendo bispo e as pessoas seguem ele. É uma pessoa que está em adultério. O pecado de não conhecer não é levado em conta. Uma pessoa, quando era do mundo, quando não pertencia ao eterno, ela teve relacionamento com várias outras pessoas. Só que do momento que ela conhece o eterno, o passado fica para trás e tudo se faz novo. Então, quando ela casa, a partir daquele momento ela casa com alguém, aquela pessoa se torna o marido dela. O que eu mais vejo aí é crente separando, arrumando outra. Ah, mas eu divorciei, tá tudo certo. No mundo espiritual não tá certo, não. Diante do eterno não tá certo, não. Porque a única coisa que anula um casamento, que encerra um casamento, é a morte. Até que a morte o separe. A única coisa que tem poder de destruir um casamento. Agora, quando vai lá diante do juiz de paz, eu quero me separar. Ou mesmo quando a pessoa está casada, mas vive no adultério, vive na prostituição. Eu falo porque eu trabalho aqui na Bender, aqui durante a noite também trabalha mulheres. Eu sei que tem mulheres casadas que andam em promiscuidade com homens casados, ou mesmo mulheres solteiras, homens com homens casados, mesmo mulheres casadas com homens solteiros. E isso tudo atrai maldição. Porque o Eterno abençoou as famílias. Mas quando uma família se separa, então aquela família deixa de estar embaixo da bênção e passa a estar embaixo de maldição. Passa a estar embaixo de maldição. Ainda que a pessoa tenha cometido uma falha, tenha separado, deve voltar. Eu tenho amigos que cometeram erros e separaram e agora voltaram e são felizes, estão abençoados. Porque se arrependeram do pecado passado, do que era errado. E hoje são pessoas abençoadas porque voltaram. Da mesma maneira que Abraão, ele teve um caso com Agar antes de que Sarai morresse. E ele despediu Agar sem questionar Sarai, porque ele sabia que a esposa dele era Sarai. Somente depois que Sarai morreu, que Abraão casou com a escrava egípcia. Porque ali ele se tornou solteiro. Quando uma mulher, o esposo dela morre, então ela se torna solteira. Quando o homem, a esposa dele morre, então ele se torna solteiro. Diante do eterno. Agora, quando assina um papel de divórcio, espiritualmente continua casado do mesmo jeito. E quando um mora com o outro sem ter a bênção do eterno, aquilo ali é fornicação. É fornicação. É promiscuidade. Olha só, eu quero orar por você, orar pela família. E quero dizer, cuide da sua família. Cuide da sua família. Cuide do teu marido, cuide da tua esposa. Seja fiel ao eterno. Honre-o. Você honrando o teu marido, você estará honrando o eterno. Você amando a tua esposa e zelando por ela, você estará zelando também de um dos principais mandamentos do eterno.
Eu quero orar por você. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, mais uma vez me coloco diante de Ti, em oração em favor das famílias, em oração em favor dos lares, em oração em favor das pessoas, Pai, que muitas vezes por falta de entendimento acabam entrando embaixo de maldição. Porque eu vejo, Pai, nas religiões que não ensinam a verdade. Muitos fazem vista grossa. E muitos que se dizem líderes espirituais estão em pecado, estão em adultério, estão em fornicação, estão cometendo atrocidades espirituais na área do casamento e cometendo pecado contra a tua lei, contra o teu mandamento. Pai querido e Pai amado, para o mundo é bonito, mas para ti é abominável. Então, Pai, eu quero andar segundo a tua vontade, andar segundo o teu querer. E eu determino, Pai, que esta família que tem estado em confusão, em brigas, em contenda, que seja restaurada. Que haja perdão dentro desta casa, pois a tua palavra diz que o divórcio foi liberado por Moshe por causa da dureza do coração. Então que todos os corações duros sejam quebrantados, sejam, Pai, liberados para que esta pessoa libere perdão, porque o perdão atrai também o perdão e só podemos ser perdoados por ti, ó Pai, quando liberamos perdão a também aqueles que estão à nossa volta. Pai querido e amado, eu abençoo a vida de todos que estão me vendo neste momento. Eu abençoo as famílias, eu abençoo todos neste dia, Pai. O horário que seja que esta pessoa esteja, meu Pai, assistindo, ouvindo esta oração, que ela seja tocada, que ela venha ter, meu Pai, a comunhão com a sua casa, com a sua família, que o seu esposo, a sua esposa, venha, Pai, estar sendo restaurado, esse casamento que estava à beira do abismo, que venha ser resgatado pelo teu poder. Assim eu declaro todos abençoados, o doente curado, aquele que está, meu Pai, em necessidade, passe a prosperar. Eu determino a bênção familiar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Receba a bênção familiar nesta madrugada. Receba a bênção dentro da sua casa, na sua família, no seu lar. E que tudo aquilo que estava causando confusão dentro da sua casa, na sua família, seja removido, arrancado pela raiz, e que você venha ter paz dentro da sua casa, venha ter alegria, felicidade, bem-estar e segurança. Que Shalom repouse sobre a sua vida, no nome de Yahushua HaMashiach. Que o Criador dos céus e da terra te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde, muita prosperidade, e nunca se esqueça, o teu Elohim reina e reinará para todo sempre. Shalom, shalom.